Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 2, do nosso curso Introdução ao Patrimônio Cultural. Como falei para vocês, esse é o nosso módulo 2, a legalidade do patrimônio, a nossa segunda aula, que vai falar sobre os órgãos do patrimônio, a estrutura legal, os documentos, as principais formas de proteção e o temido tombamento. Aí eu já vou dizer o porquê temido tombamento. Nós temos algumas questões que às vezes ficam não muito claras sobre pela população e até mesmo pelo poder público sobre o tombamento, aquela proteção integral dos bens patrimoniais. Então, eu pergunto para vocês conhecem os seguintes termos, organizações dos documentos? Isso eu já falei nos módulos anteriores, mas será que vocês conhecem essa questão? O IFAM, IFAI, Conselho Municipal do Patrimônio, tombamento, cartas patrimoniais e inventários? Vocês conhecem essas palavras? Então, é importante a gente conhecer, a gente saber o que rege, o que organiza a nossa estrutura legal brasileira. Mas afinal, então, quais são as organizações que regulamentam o tal do patrimônio cultural? Aí, então, uma lista resumida, que a gente pode resumir aqui bem sinteticamente, sobre o patrimônio. A gente pode falar alguns órgãos assim internacionais, nacionais, estaduais e municipais, no caso municipais de Palmeira das Missões. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é uma organização que nos traz uma importância muito grande para o patrimônio mundial. O ICOMOS, ou ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que também nos traz determinações importantíssimas para o patrimônio mundial. O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IFAI, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, diga-se de passagem, que IFAI é no Rio Grande do Sul. Em outros estados, a nomenclatura é alterada. O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Palmeira das Missões, que aí é a organização instituída para auxiliar no patrimônio de Palmeira. Em outros municípios, a nomenclatura ou a forma é outra. E aí, dentro do patrimônio cultural, e acervos e memória, que é uma das câmaras de trabalho, a figura, então, dos representantes, que é o pesquisador, o professor Hélio Antônio Ardengue Boeri, e esse que vos fala, Pedro Couto Moreira, que nós somos conselheiros e representantes da parte do patrimônio cultural, dos acervos, da memória. Então a gente está nessa parte. Então isso são organizações municipais. Então, vocês vejam que é uma estrutura gigantesca. Resumi aqui em alguns pontos, então, para que a gente possa ter compreensão de quais órgãos, de quais organizações são essas. E a estrutura da legislação patrimonial. A nível mundial, então, a Unesco, através da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural em 1972, ele identificou e determinou algumas políticas de promoção, proteção e conservação dos bens patrimoniais que representem valores universais. Vejam, que o Brasil aderiu à Convenção em 77, e se comprometendo a respeitar essas diretrizes desse documento, e o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem o privilégio de ter, então, as ruínas de São Miguel, um dos bens listados, ou melhor, contém 2 bens, então, um deles é as ruínas, e dentro desse conjunto das missões, Jesuíte Guarani, então, que faz parte do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, então, e a reserva da biosfera da Mata Atlântica, como bem natural. Então, vocês vejam, a gente tem um bem material aqui no Rio Grande do Sul e um bem material, os dois são, mas um bem cultural, histórico cultural e um natural. Então, e que são protegidos e são listados como patrimônios mundiais. Então, esse foi um começo em nível mundial. Em nível federal, o Brasil ele tem uma tradição jurídica bem importante nessas questões, de identificar, de preservar, conservar. Então, é um dos pioneiros no Brasil. As principais normas, então, elas estão contidas, como a gente falou no último módulo, na Constituição Federal, nos artigos 216 e 217,
né? Então, ele está garantido na Constituição. O Decreto-Lei de 30 de novembro de 1937, ele organizou, então, a proteção do patrimônio histórico artístico nacional também, né? E o Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999, regulamenta a lei dos crimes ambientais, então, que tem as sanções aplicáveis às infrações contra o ordenamento do urbano e o patrimônio cultural. Também a gente tem essa... isso é só para a gente entender um pouco do panorama geral do patrimônio. E em nível estadual também, então, o Rio Grande do Sul, ele, claro, cada estado tem a sua forma, mas o Rio Grande do Sul, ele tem algumas questões importantes, assim, e traz a sua forma de garantir. A Constituição Estadual também, nos artigos 220, 221, 222 e 223, a Lei 7.231, também de 78, né, sobre o patrimônio cultural do Estado, a 10.116 de 94, institui a Lei de Desenvolvimento Urbano, e aí a gente diz Lei de Desenvolvimento Urbano, mas quem lê esta lei, ela vai ver que ele vai, claro que muito além, né? Ele vai mostrar questões bem importantes do patrimônio. E essa outra 11.520 de 2000, então o Código Estadual do Meio Ambiente, porque o meio ambiente, as questões urbanas, as questões de sustentabilidade, enfim, estão todas ligadas com o patrimônio também. Então vejam que o patrimônio ele não é somente algo separado do todo, mas ele está dentro desse todo, dessas cidades, desses espaços e desses locais. Então não é simplesmente eu vou proteger uma casa e é só uma casa. Não, é muito mais que isso, vai muito além dessa forma da gente ver os bens. E em nível municipal, então, independentemente de se ter um reconhecimento, um tombamento estadual, federal, municipal, o âmbito municipal é onde ele está, né? Geralmente o patrimônio ele vai estar na esfera municipal, então é necessário que se tenha essa apropriação, é necessário que a legislação municipal, que as leis orgânicas, que até o próprio plano diretor ele garanta isso. Geralmente eles garantem, às vezes a execução que ela é meio falha, mas é importante que o município ele consiga garantir essa proteção, né? Então para identificar é fundamental então que seja feito um inventário desse patrimônio, né? Que é um dos instrumentos básicos da preservação. A Constituição então ela fala que a Constituição, depois através do Estatuto das Cidades, ela fala que cidades com mais de 20 mil habitantes ou com significativo patrimônio cultural e ou potencial turístico deverão elaborar seus planos diretores, né? Ela foi regulamentada a partir dos artigos 182 e 183 da Constituição. Então, a partir disso aí foi criada a Lei 10.257 de 2001, que é o nosso querido Estatuto das Cidades, então que aproxima as questões urbanas da sociedade, o patrimônio da sociedade. Então é bem importante, né? Então a preservação em nível municipal ela é importante que se forme conselhos, fundos municipais de cultura, de patrimônio também, lei municipal de tombamento. Então tudo isso faz parte de um grande conjunto de leis que garantem a proteção do patrimônio histórico. E as cartas patrimoniais. Então ao longo dos anos foram sendo foram sendo confeccionadas legislações dos países, e aí são conhecidas como cartas patrimoniais. Então são as frutos de reuniões de especialistas do mundo inteiro, então para que discutiram essas questões. Mas então, o que são de fato essas cartas patrimoniais? Elas são, então, a reunião dos principais documentos das cartas e recomendações que possuem como enfoque a proteção do patrimônio cultural em âmbito nacional e internacional. E foi, então, ela disponibiliza, o site do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional disponibiliza uma relação atualizada dessas cartas, né? Por exemplo, a carta da reunião da ONU em Estocolmo, em 72, não possui objetivo maior como patrimônio cultural, né? Mas as ações elas auxiliam para proteger o meio ambiente em âmbito mundial, e
consequentemente, proteger o patrimônio cultural, o patrimônio natural, né? Então, o instrumento é considerado uma carta patrimonial também. Aí tem várias outras também, e assim é interessante, é importante a gente conhecer esses documentos, porque eles dão um norte de como a gente deve proceder dentro do patrimônio, né? Então, qualquer cidadão brasileiro ele deve ter acesso, ele deve conhecer um pouco dessas cartas. Não digo a sua totalidade, porque tem muita coisa. Vocês vão ir lá e vocês vão se apavorar, porque é muita coisa. Por exemplo, tem carta de patrimônio submerso, tem carta de patrimônio... Olha, é muito grande, é muito grande. Então é importante a gente ver as principais, né? De Atenas, de Veneza, algumas outras mais atualizadas, dependendo da área que a gente se interessa mais, e aí entender o patrimônio como, ou melhor, entender as questões legais dentro do patrimônio para ser protegido. Ok, então a gente entendeu, professor, mas quais são os principais instrumentos do patrimônio? Afinal de contas, o que é o bendito tombamento? Antes eu disse que é o temido tombamento, agora eu falo bendito tombamento. É bendito mesmo, vocês vão ver que ele não é uma coisa tão ruim quanto as pessoas que não entendem falam, né? Às vezes o pessoal fica não entendendo, o importante é entender. Tudo que a gente entende fica muito mais simples, fica muito mais interessante. Os instrumentos, então, de proteção material que utilizados pelo IPHAN, aí a gente fala do IPHAN, é muito semelhante ao IPHA e também é muito semelhante ao que é feito em âmbito local, né, o municipal. Então, eles têm a intenção de garantir legalmente a preservação dos bens de interesse cultural e foram estabelecidos por diferentes legislações ao longo do tempo, né, e atualmente constitui uma gama de alternativas a serem empregados dependendo da natureza do bem. Então esses são pertencentes ao IPHAN e que ajudam a nossa compreensão e a nossa a proteção. O primeiro é o tombamento. Ele é o mais antigo instrumento. Ele foi instituído pelo Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que proibia a destruição de bens culturais tombados, colocando sob vigilância do Instituto. Né? Para ser tombado, um bem então passa por um processo administrativo, ele é uma lei então que vai para o livro de tombo, né? Instituído, e esse livro de tombo ele tem livro de tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico, livro de tombo histórico, livro de tombo de belas artes, livro de tombo de artes aplicadas. Então ele vai para esse livro e nesse livro ele é registrado. Se vocês forem ver o próprio site do IPHAN, tem vários bens que foram tombados, outros que não foram tombados, enfim, tem uma gama. Depois a gente vai se ater a esse instrumento. A valoração do patrimônio cultural ferroviário também ele é um dos instrumentos, então a questão das ferrovias, né? Então o IPHAN, então, ele instituiu uma lista do patrimônio cultural ferroviário, né? Então, onde descreveu os bens oriundos do espólio da extinta da aviação férrea, né? Das empresas da aviação férrea brasileira. Então, os bens então que não operacionais ficam sob responsabilidade do Instituto, enquanto os operacionais permanecem sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Então, é uma forma de preservar uma memória e bens que são públicos, né? Então, a valoração do patrimônio cultural ferroviário também é bem importante e é um dos instrumentos. São 3, então, tombamento, a valoração do patrimônio cultural ferroviário e a chancela de paisagem cultural, né? Foi essa portaria do IPHAN número 127 de 2009, então reconheceu a importância cultural de porções peculiares do território nacional representativas do processo da interação do homem com o meio natural, do qual a ciência humana imprime marcas ou atribuíram valores. Então, é um conjunto, né? A paisagem cultural, então, é um conjunto de aspectos que levam a ser instituído como paisagem cultural. Eu coloquei a foto do Rio de Janeiro, que foi uma cidade que foi chancelada, né, pelo IPHAN como patrimônio, como paisagem cultural. E aí, então, tem todos os benefícios da lei, né, as regras também, mas é um instrumento que ele é relativamente novo, de 2009, né,
comparado ao tombamento, que é de 1937, muito mais antigo. Então é bem importante. Mas e aí? Quais são as particularidades do tombamento? A gente fala do tombamento e o tombamento ele fica muito difícil de entender, de compreender, porque tombamento, a gente no português literal, tombar é cair, né? Mas aí não é nesse sentido. Então a gente vai ver um pouco sobre o tombamento, como é que ele é procedido. E por que esse nome de tombamento? Então o ato de tombar, ou seja, de inventariar, arquivar, registrar coisas ou fatos relativos a uma especialidade ou região para proteger, assegurar, garantir a existência por parte de algum poder. Então o nome ele vai ter origem lá em Portugal, né, da Torre de Tombo ou do Arquivo, em uma das torres do Castelo de São Jorge, lá em Lisboa, né, onde é que eram guardados então os documentos importantes do Arquivo Central do Estado Português. Então é isso, era a Torre do Tombo. Então o tombar é o mesmo inventariar, arquivar, registrar, então é proteger. No nosso sentido hoje ele é de sistema de proteção, mas a sua história remete à Torre do Tombo, então lá do Castelo de São Jorge. Então, e preservar é o mesmo que tombar? Não, a preservação ela pode existir sem o tombamento. O tombamento é uma imposição legal, né? A questão a partir da lei, então, e sem ele não há garantia real de preservação. Eu posso preservar sem tombar, mas eu não posso, mas assim, a demolição, por exemplo, mesmo preservando, pode acontecer. E agora tombando fica um pouco mais difícil, porque aí vai contra a lei. Contra a lei, às vezes, ele dificulta um tanto de acontecer, de problemas acontecerem nesse patrimônio. Então é uma importante ação a ser tomada então, para garantir a preservação definitiva do patrimônio. Então impede por lei a sua descaracterização, a sua destruição, né? Então, e propicia que seja de fato utilizado esse lugar. No Brasil, então, quando é que começou o tombamento? O tombamento, então, é de 1937, né, daquele decreto-lei que eu já falei para vocês, então, a partir do SFAM, né, o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, os artistas, então, artistas intelectuais, na época, que criaram, por exemplo, criaram o Serviço do Patrimônio Histórico e instituíram essas primeiras leis, então, entre eles Mário de Andrade, Lúcio Costa, Gustavo Capanema, Rodrigo de Mello de Andrade, então, foram intelectuais importantíssimos para o Brasil, né? Hoje no IPHAN, então, ele é o que é denominado IPHAN, né? Ele possui mais de 20 mil edifícios, 83 conjuntos urbanos e sítios arqueológicos tombados, né? Além de objetos de arte, documentos, então que vai muito além, né? É um território extenso, o Brasil tem muito potencial ainda para ser protegido. É necessário tombar. E aí vem a ideia, sim, né, para a gente garantir a preservação desses bens, a memória coletiva que a gente já falou e, consequentemente, a identidade cultural dos grupos sociais. Então, é uma medida legal e conveniente, né, e segura, particularmente em relação aos bens ameaçados, aqueles que podem sumir. Então, a gente sim o indicado que a gente tombe. Né? Claro que cada caso é um caso, cada lugar é um lugar e é necessário também um especialista. Então, só se tomba bens luxuosos de grande porte? Não. Todos os bens imóveis ou móveis que sejam modestos, mas que expressem a originalidade, expressem a vida, expressem a cultura de um povo, eles são passíveis de tombamento, sim. Né? Essa questão da proteção de bens, de casas populares, enfim, o Gustavo Giovannoni, que é um autor, ele já falava da importância dessa arquitetura menor, como ele chamava. Mesmo cidades mais novas têm bens a serem tombados, e sim, se a gente considerar a importância dos lugares, né, como aqui a foto Brasília, ou vamos lá, Goiânia também, que tem um patrimônio bem interessante, que é mais nova, realmente ela tem. Não é por ser antigo ou por ser ou mais antigo ou mais novo que não vai deixar de ser tombado. Como começa a escolha dos bens a serem tombados? Então, a partir do inventário, né, se faz um inventário de bens indicado por membros de conselhos da comunidade, especialistas. Então, é necessário que se conheça a história do local
as suas tradições, o lugar, né, o sítio urbano, a área rural, se for área rural, e aí se começa a proceder pesquisa, levantamento, então se faz todo um levantamento, né, para a gente analisar, ver as peculiaridades e ver se de fato ele é passível de tombamento ou não, né? Então, ou de uma proteção mais simples, ou qual a melhor forma. Então, o tombamento a gente começa a partir daí. E os critérios dos bens a serem tombados? Então, a gente tem que observar a integridade, o estado de conservação, a raridade, né, ou exemplaridade, os bens mais significativos, né, que a presença de diversos com as mesmas características, então a importância arquitetônica, cultural, histórica, turística, científica, artística, arqueológica e paisagística, então, sendo que o bem pode possuir um desses aspectos ou agregar outros, ou ter mais ainda. Então a gente tem que entender, ver como é que ele está, se ele é um bem que é único, que é singular, né? Então qual a importância que ele tem para o lugar e se ele tem essa questão de integridade. Os bens, então, eles têm que ser transformados somente em museus e casas de cultura? Não, ele tem que fazer parte da vida do dia a dia. Aqui a gente até colocou uma edificação antiga que virou um restaurante e bar, pode virar até uma casa noturna sem problema nenhum, então ele não precisa ser um centro de cultura, um museu. Não, ele não pode ficar estático. Até existe uma briga contra a musealização, mas não a musealização de museu, a musealização de ficar estático, né? De não se mexer mais, de ficar um lugar assim só para como objeto de decoração, uma casa, um prédio sem vida. Isso a gente tem e deve evitar. Um bem, então, ele pode ser tombado por mais de um conselho? Sim, ele pode ser, então, tombado nas 3 instâncias nacionais e mais na lista de patrimônio universal, então ele nada impede de ser tombado pela questão pelos poderes municipais, estaduais e federais, então ele é bem possível. Então, e quem pode solicitar esse tombamento? O pedido de tombamento, então, ele pode vir do proprietário, da sociedade, do Conselho da Defesa do Patrimônio, de entidades, então de qualquer pessoa de direito público, os órgãos municipais, estaduais, federais. Então ele tem que ser descrito as justificativas, né? Então mas ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Então não é exclusividade de um conselho, não é exclusividade do poder público, não é exclusividade de uma classe, de uma categoria, de todo mundo. O que pode agilizar o tombamento? Então, caso seja possível, conveniente que a solicitação de tombamento venha acompanhada, além de justificativas habituais, de fotos novas, antigas, de plantas, histórico do bem, fontes de onde buscar outros dados, etc. Então, isso já, na verdade, se vocês forem ver, já é um inventário, já é um processo de inventariar, um processo de registrar o que precede ele, né, para que se justifique o patrimônio, ou melhor, o tombamento deste patrimônio cultural. E o processo de tombamento? Então, a condição primordial que desencadeia o processo de tombamento é a conscientização da sociedade sobre a importância do patrimônio histórico, né? Então, e afetivo desses bens. Os conselhos, eles geralmente funcionam da seguinte maneira. Então, o bem vai ser indicado para o tombamento, abre-se um processo ou guichê, né? Os conselheiros, então, eles definem em reunião e após a votação de seus membros, se inicia um estudo de tombamento. Caso é aberto esse processo, então o proprietário é notificado, solicita-se um ou mais pareceres para análise do processo, por fim o parecer é votado por esse conselho, né? Então, caso seja aprovado o tombamento, o processo segue para lavar-se a lei de tombamento e inscreve-se o bem no livro de tombo. Né? Essa lei de tombamento, claro que é pelo poder legislativo, né? Então ele segue para a Câmara dos Vereadores. Então, caso o tombamento não seja aprovado, o processo é arquivado, como qualquer outra lei, como qualquer outro processo. Então ele é bem simples, ele não tem nada assim de muito mirabolante, não tem nada de que vá de muita surpresa, né? A gente vai entender que ele é um processo simples, é um processo comum. Muito embora o nome é peculiar, tombamento, ninguém entende ao certo. Então agora vocês têm a capacidade de dizer o que é o tombamento e como é que ele é feito.
E qual é a participação da sociedade e da população ao Conselho de Defesa do Patrimônio? Então, a mobilização popular e vontade política são a resposta, né? É necessário, então, que se busque as pessoas interessadas pelo patrimônio, as pessoas interessadas pela cultura, pela preservação da cultura local, dos bens locais, então, para que exista de fato essa proteção. Né? Então, os conselhos então, eles são criados com o apoio das comunidades. Né? Aqui em Palmeira a gente tem um conselho que foi criado com apoio comunitário, um apoio polivalente. Ele não é só ele tem várias setoriais, ele tem várias formas de atuação, e aí então é essa a intenção. E o tombamento também, o tombar, o ajudar a tombar, ele tem que ser dessa forma. Né? A comunidade também ela pode pressionar a preservação para estar presente em algumas leis municipais. Né? A gente tem algumas leis aí que a gente pode falar que ajudam na gestão do patrimônio, como o plano diretor, lei de zoneamento, código de obras, entre outras. Né? Mas essas são as principais. Né? Código de posturas também. Então são leis importantes que a gente pode até elencar instrumentos, né, do Estatuto das Cidades, e aí que podem auxiliar nessa função, nesse processo de proteção. E como a sociedade ela pode auxiliar o Conselho de Defesa do Patrimônio Municipal? Atuar então permanentemente em contato com os organismos públicos e privados, como agentes de fiscalização da preservação do uso de bens tombados, denunciando as ações de destruição. Sim, a denúncia funciona. A demolição, a mutilação, alterações não autorizadas, né? Aqui a gente coloca uma figura de degradação, então tudo que houver isso aí, então é necessário denunciar. Vamos denunciar para quem? Denuncia para a prefeitura, denuncia para os órgãos públicos, né, municipais, para o Ministério Público, para a Justiça, Ministério Público também, e Ministério Público e para os órgãos municipais são canais importantes para que a gente possa proteger, são organizações importantes que auxiliam na proteção dos bens, na proteção da cidade. E tombar, então, ele é o mesmo que desapropriar? De maneira alguma. Desapropriação faz do poder público o proprietário do bem. O tombamento não altera a sua propriedade. Quando se tomba o lugar, não é alterado a propriedade da pessoa. A pessoa continua dona do imóvel. Com algumas restrições, sim, mas continua dona e pode até vender, tá? Não sei se... Então, e o tombamento, então, ele é um ato autoritário, ele é um ato administrativo, né? Respaldado por um laudo, por um parecer técnico, é um ato de caráter público, né, do Poder Executivo, e que responde pela qualidade deste ato. O tombamento é uma ferramenta democrática, assim como outras leis. Ele respeita a opinião da comunidade, da sociedade. Ele pode ser de ofício, quando incide sobre um bem público, voluntário, quando a iniciativa é interesse de seu proprietário, e compulsório, quando é levado a efeito mesmo sem anuência ou concordância do proprietário. Né? Então ele pode ter essas três vieses. Existe incentivo para o tombamento? Sim, algumas cidades elas preocupadas com o tombamento, elas incentivam, dão descontos de IPTU, a partir de leis específicas, né? Incentivo, então, eles são discutidos também. Existem também a aplicação de instrumentos urbanísticos, administrativos, né? E jurídicos que auxiliam também nesse incentivo fiscal, nesse incentivo para que os bens sejam tombados, né? Protegidos, então, sem prejudicar o proprietário. Então isso na verdade tem que partir de uma gestão pública, de uma gestão inteligente, né? Então, e para isso a gente tem existem especialistas para isso que auxiliam nesse sentido. E o que é tombamento parcial e integral? Integral, né, quando o tombamento do imóvel de maneira geral, interna e externamente, todo ele tombado. E parcial é apenas da volumetria, das fachadas, da cobertura ou de alguns elementos específicos, né? Eu tenho só tombamento de fachada, só tenho tombamento ou tenho tombamento do todo. Esses de fachada a gente vê muito na cidade de Pelotas,
algumas outras cidades, o normal é tombamento integral, mas quando o bem está muito degradado ou é necessário gerir de uma forma diferente, se faz esse tombamento parcial. E o bem tombado ele pode ser vendido ou alugado, sim. Como a propriedade não é alterada, ele pode ser vendido ou alugado normalmente, de qualquer forma, não tem importância nenhuma. É possível, então, a convivência da construção nova com o antigo, não é só possível como é desejável, né? Ela tem que conviver de forma harmoniosa. A gente, na faculdade de arquitetura, a gente tem uma disciplina até que eu ministro, uma delas é de conservação e restauro, o nome, mas na verdade é de reabilitação, é uma forma de a gente reabilitar um espaço histórico, artístico, cultural, né? E que ela possa ter essa conversa com o novo, construir alguma coisa nova que ajude nesse sentido, né? Por exemplo, em alguns países europeus, quer dizer, na maioria dos países europeus, acontece muito isso, essa sincronia entre o antigo e o novo, e existem vantagens reais, né? Vantagens que a gente pode perceber reais no espaço. O imóvel tombado ele pode mudar de uso? Sim, né? Através do reuso. Né? Uma reorganização do espaço, realmente ele pode. Uma antiga residência ela pode se transformar numa agência bancária, uma indústria, um mercado, um supermercado, né? Desde que obedeça algumas diretrizes do tombamento. Eu coloquei essa foto, uma igreja que se transformou numa casa, né? Por que não? No Brasil ainda até a gente não tem grandes exemplos disso. Mas na Europa, aqui, eu não sei, essa foto eu até peço desculpa, que eu não sei onde é que, se é nos Estados Unidos ou é, mas deve ser pelo tipo da construção, né? Então ele não tem problema nenhum de se transformar em uma edificação residencial ou de mudar totalmente de uso. Então ele pode ser modificado em imóvel tombado? Sim, né? Aqueles cujo tombamento se refere apenas à volumetria geral, fachadas e cobertura, pode, os que são parciais, né? Então eles ficam abertos essas alterações. Os que são integrais, eles também podem, mas de uma forma mais sutil e de uma forma a realizar o melhoramento da edificação, e nem tanto de fazer algo radical, mudança extrema. Então, o que é conservação? A gente falou de proteção legal, né, da questão do tombamento, enfim, de tudo isso, mas o que é conservação, afinal? Então, a conservação são processos que visam a manutenção do patrimônio sem alteração de suas características, de modo a preservar o seu significado cultural. Então, conservação a gente vai entender como um conjunto de intervenções e, posteriormente, do controle do estado de equilíbrio das estruturas e dos materiais dentro dos padrões considerados regulares e compatíveis com as condições presentes e favoráveis à identidade da edificação ou da obra de arte, não pretendendo retornar ao objeto do estado original. Né? A gente nunca pretende trazer de volta como ele era totalmente, mas a gente tem que preservar e conservar, né, de fato, esse bem, que ele mostre o legado cultural que ele traz, o porquê que ele é considerado um bem patrimonial. E aí, reconstrução. O que é reconstrução? Então, ele é o restabelecimento exato do estado anterior conhecido de um bem. Admite o uso de materiais diferentes dos originais, sejam novos ou antigos. São conceitos, pessoal, que existem, tá? São aconselháveis ou não? Depende do caso, né? Tem casos que é necessário, tem outros casos que não se faz, né? Então é importante a gente entender, saber, para que a gente olhe, isso aí é reconstrução, isso aí é conservação, isso aí ou é uma atrocidade, uma demolição sem nenhum critério. Acontece. E restauração. Restauração, então, é um conjunto de atividades que visa restabelecer o estado original ou próximo deste e anterior aos danos decorrentes da ação do tempo ou do próprio homem em intervenções que descaracterizam um bem imóvel ou móvel. Né? Então, ela garante a permanência do testemunho físico e real da época passada para gerações futuras. O processo de restauração, eles são orientados por posturas consolidadas em cartas patrimoniais. É aí que a gente vai ver aquelas cartas que a gente falou antes para fazer essas restaurações, né, desses espaços. Então ele volta, é um processo meticuloso, né, um processo
que se trabalhar naquele bem de uma forma com muitos critérios, com muito afinco, para que esse lugar fique o mais parecido possível, ou mais semelhante ao que era, e aí a gente dá uma vida nova a esse lugar, a esse objeto, a esse espaço, enfim, o que for, a gente faz a partir da restauração. E a diferença entre restauração e reforma. Então, a restauração ela é uma ação onde atuam especialistas de forma dirigida e integrada. Tem método, tem uma forma de se seguir, tá? Movidos por uma intenção de valorização de um bem histórico ou sítio. A restauração promove e se preocupa com a valorização dos estilos, né, da época de uma dada construção, das técnicas construtivas utilizadas e da ambiência do patrimônio, entre outros aspectos importantes e itens relativos ao bem histórico. Então vocês vejam que a restauração não é uma coisa a esmo, né? Eu vou fazer de qualquer jeito. Não, ela tem método, ela tem uma forma de se fazer. Ela tem um profissional também que faz esse trabalho. E a reforma, ela não é necessariamente uma intervenção de especialistas em restauração. Ela trata simples transformação do objeto adequando às necessidades contemporâneas. Então, reformar, às vezes a reforma... Qual é o problema de uma reforma em vez de uma restauração? Pegamos uma casa da década de 40, da década de 50, né, que é bem comum a gente ter aqui na nossa região, e aí ele tem argamassa de barro. E aí essa argamassa de barro, eu vou lá e coloco uma massa corrida e eu quero pintar, eu quero deixar a parede lisinha. Eu não consigo, porque dá incompatibilidade de materiais. Mas quem vai saber isso? Quem faz uma reforma simples, sem um especialista em restauração ou um restaurador? É, de fato, o restaurador, porque ele vai saber que não vai se adaptar. A tinta também, uma tinta plástica, ela não vai se adaptar, ela vai dar problema. Então, é um problema muito grande para as casas antigas, então que a gente tem que evitar tendo um especialista nesse processo. E quem é que faz a restauração do imóvel tombado? Então, ela é uma atribuição dos arquitetos, né, com especialização na área, que poderá coordenar uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar porque tem vários outros profissionais que podem estar envolvidos. Então, e um arquiteto especialista, né? Os arquitetos todos têm condições de fazer a restauração, mas a especialização ela nos traz uma maior segurança e uma maior veracidade nos processos, né? Então é o profissional responsável pela restauração, como especialista em patrimônio histórico, arquitetônico, em patrimônio cultural, enfim, né, por meio dos cursos de especialização nas técnicas de restauração, né? Então estão aptos a conduzir essas obras de restauração. E aí vejam que também é uma área ampla, porque os arquitetos às vezes têm, como eu tenho especialização, eu tenho mestrado em patrimônio cultural, mas, por exemplo, um patrimônio da madeira eu preciso estudar, porque não é simples, então, e não se faz somente com o conhecimento que se tem na cabeça, é necessário estudo, muito estudo. Então, é por isso que ele é tão delicado e é um processo um pouco mais complexo que uma simples reforma. Então, e caso um bem esteja sendo descaracterizado ou demolido, para quem que a gente recorre? Eu já falei antes, né, para vocês. Então, são aos departamentos municipais de fiscalização, ao Ministério Público, aos departamentos e secretarias locais de patrimônio histórico, quando tem, aqui fala do CREA, mas do CAU também, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia também, né? Então, e os agentes, assim, que auxiliam nisso. A imprensa também é importante, que ela ajuda muito nisso, jornais, televisão, enfim, todos eles estão e auxiliam, estão para isso, né? Estão para auxiliar a sociedade também de uma certa forma. Rádio também a gente não pode esquecer. E aí eu fico com a pergunta, como é que seriam as nossas cidades se as obras históricas fossem tomadas, fossem protegidas? Será que ela não melhoraria? Será que eu não teria uma maior... um espaço melhor, um espaço mais interessante, mais culturalmente mais rico? Será que elas parariam no tempo? Será que não teria formas? Será que as construções antigas são um problema da falta de desenvolvimento dos lugares ou uma questão gerencial e política? A gente fica perguntando assim, mas tombou, parou no tempo. Será? Será mesmo?
vemos assim, ó, que muitas cidades nossas não tem nenhuma obra tombada. Nossa região ela é muito pobre em tombamento e o desenvolvimento não está ligado a isso, né? A gente pega, por exemplo, a Europa, tem vários lugares tombados, protegidos integralmente, e o desenvolvimento é muito maior. Então, como é que a gente explica isso? Né? Então, não é eu já dando a resposta, mas ele não é uma coisa não está ligada à outra. Por exemplo, o desenvolvimento ele não está ligado, ou melhor, a falta de desenvolvimento não está ligado à questão de proteção integral, mas sim uma questão gerencial, uma questão mais de políticas públicas, né, de entender, de conhecimento dos espaços. Então, como é o nosso costume, deixe seus comentários, suas dúvidas, contribuições na nossa comunidade do Facebook, né, no YouTube também. Não esquece de me seguir no Instagram e no YouTube. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.